Olá, o Muito Mais Notícias de hoje está começando. Foram mais de 300 anos de espera para que os líderes da revolta dos Búzios, na Bahia, fossem reconhecidos como heróis da pátria. Agora, o movimento que lutou pela independência do Brasil e contra a escravidão deve ganhar destaque nas escolas. O primeiro movimento político popular do país é uma das mais importantes páginas históricas brasileiras. Revolta dos Búzios, dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, como ficou conhecida, a articulação liderada por jovens negros livres e escravos tinha como principais propostas a independência do Brasil e a abolição da escravatura, bases para a democracia, bem diferente de movimentos como a Inconfidência Mineira. A Revolta dos Búzios foi o primeiro movimento popular político na história do Brasil. Porquanto antes, a Inconfidência Mineira foi um movimento das elites, dos ricos. Tiradentes era um homem muito rico. Isso a história está provando hoje. Então, e que se ligava a uma revolução internacional dos ricos, que era a independência americana, que era liberal, mas que manteve a escravidão. Até hoje, o movimento iniciado em agosto de 1798 e inspirado nos ideais da Revolução Francesa, é um dos levantes menos conhecidos da história brasileira, o que pode ser explicado pela origem popular, resultando em falta de reconhecimento oficial e até descaso. Na Praça da Piedade, local do martírio dos líderes da revolta, o retrato do esquecimento, depredação e vandalismo. Restam apenas 2 dos 4 bustos, em homenagem a Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento, figuras históricas reconhecidas como heróis da pátria, honra até então concedida apenas a Zumbi dos Palmares. Para o deputado federal Luiz Alberto, autor do projeto de lei sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, a medida é uma conquista do povo negro. A história do Brasil nunca reconheceu os heróis populares, daqueles do povo que lutaram pela liberdade, que lutaram pela democracia. E esse fato específico, a Revolta dos Búzios, que ocorreu num período onde a escravidão ainda vigia, né, 1798, nesse período, é muito importante porque o Brasil, o Estado brasileiro, passa a reconhecer esses 4 mártires que foram enforcados aqui nesta Praça da Piedade como heróis da pátria. O cartunista e artista plástico mineiro Cal Gomes mergulhou na história da Revolta dos Búzios depois do convite para ilustrar o livro Bahia 1798, do historiador Luiz Henrique Dias Tavares. Para o artista, a luta dos baianos merece todo o reconhecimento. Uma história real, oficial, que deveria ser colocada nas escolas, nas escolas públicas e particulares. Então, isso é muito importante, que se saiba um pouco do que aconteceu, né, para poder contar essas histórias e não se perder. A gente continua falando de história. Alunos do ensino fundamental contam com o apoio de guias de turismo e professores para conhecer de perto a cidade. É uma aula viva a bordo do Salvador Bus. Eles têm em média 6 anos de idade, estão na primeira série do ensino fundamental. E hoje, em vez de assistirem às aulas, sentados dentro da sala, eles conheceram pontos turísticos e históricos da cidade, sentados numa confortável poltrona dentro de um ônibus. Essa igreja é muito importante, sabe por quê? O veículo que se transformou em sala de aula é uma proposta do Salvador Bahia Bus e faz parte do projeto Aula Viva, aprovado pela coordenadora de ensino infantil dessa escola. Pela própria empolgação, quando eles passam pelos pontos turísticos, pontos históricos que eles pesquisaram em sala, eles relacionam, eles identificam e eles enriquecem mais essa aprendizagem. A guia de turismo, que também é professora, conseguia atrair a atenção da garotada com uma linguagem toda especial. O que desperta neles, eles ensinam pra gente, né? Então eles estão sempre aprendendo e a gente também está aprendendo com eles. Isso é muito bom. Mas foi nessa parada, numa sorveteria no bairro da Ribeira, o doce momento da tarde. E entre um sorvete e outro, eles disseram do que mais gostaram. Farol da Barra. É porque ele é alto e ele tem uma luz bem forte. Eu gostei mais de tomar sorvete e ver a igreja pontuda. E o museu. Na volta, eles cantaram. Como é bom poder te amar. E deram uma nota para essa aula.
O reality show americano será gravado em Salvador. Isso mesmo, as belezas da capital baiana servirão de cenário para a gravação de um reality show americano, veiculado pela Disney Channel. No próximo bloco, muito mais notícias. Políticos, empresários e profissionais da comunicação participaram do lançamento de mais uma edição da revista Bahia, Terra de Todos Nós. A publicação tem um resumo das principais ações do governo da Bahia nos últimos 4 anos. A 4ª edição da revista tem 108 páginas, intercaladas com textos e fotos, que revelam o efeito das políticas públicas implementadas no Estado. A iniciativa da publicação é da Assessoria-Geral de Comunicação do Governo da Bahia. Cada ano é mais fácil, porque como o governo tem aumentado bastante as suas realizações, os jornalistas que produzem o material se debruçam sobre uma farta oferta de possibilidades de matérias de cobertura. A nossa linha é tratar os 3 eixos do governo: desenvolvimento, democracia e inclusão social. O governador Jacques Wagner destacou alguns projetos do Programa da Revolução Democrática na Bahia, que num estado marcado pelas profundas desigualdades sociais, se afirmou pela inversão das prioridades. Prefiro fazer primeiro para propagandear depois do que o contrário. O programa Saúde em Movimento foi um deles, e Dona Yaya, que foi operada de catarata num dos mutirões do projeto e se tornou a garota propaganda, foi agraciada. Estava cega mesmo, eu chegava a chorar. Para hoje eu estou enxergando tudo, minha filha. Enfiando agulha, catando feijão, faço tudo, não peguei mais minhoca para nada. Só uso álcool preto quando o sol está quente, para descansar mais nada. Vivaldo Paiva, ex-jogador do Ipiranga, olha orgulhoso a foto dele na revista. É que ele voltou a andar graças aos procedimentos que recebeu no CEPRED, o Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação de Deficiências. Hoje sou outro, porque se não fosse isso, a gente pensava o que a gente era antes, para o que era depois com perna, para voltar sem perna. Você que entrar numa depressão, ainda mais eu já com a minha idade, 66, para entrar numa depressão é a coisa mais fácil, aí para reverter ficava difícil. Né? E o governador assegurou que vai fazer ainda mais. Eu creio que nessa interação de poder público com essa área toda de comunicação, quem ganha é a população, que fica bem informada e tem a capacidade de fazer o seu juízo dentro do processo democrático. Eu sou grato a todos de toda a equipe que nos ajudaram nesses 4 anos e espero poder devolver esse carinho com mais trabalho nos próximos 4 anos. A Rádio Educadora da Bahia já começou a transmitir a primeira de 4 radionovelas, produzidas a partir de um edital público do IRDEB, que incentiva a produção radiofônica. Veja a matéria. Uma menina de 10 anos, fascinada por Lampião, sonha encontrar o herói e acompanha as notícias pelo rádio, recém-chegado ao sertão. A Deusa do Cangaço se passa em 1938, último ano de vida de Virgulino Ferreira da Silva. A gente se preparou de várias formas, né? Primeiro fazendo um estudo da temática, né, para escrever o texto e para compor os personagens, e fazendo bastante experimentação de voz, porque cada um de nós faz mais de uma voz. A produção é a primeira da série de 4 radionovelas do projeto Nova Rádio Caleidoscópio, vencedora do último edital de apoio a programas radiofônicos do IRDEB, o Instituto de Radiodifusão do Estado da Bahia. Em comum, todas trazem uma homenagem ao rádio. O projeto Nova Rádio Caleidoscópio, ele tem o cuidado de tratar em todas as histórias, de tratar da história da nossa rádio brasileira e baiana, que foi tão presente no cotidiano de muitos dos nossos pais, avós, bisavós, né? Com uma equipe de 14 profissionais, entre atores, atrizes e técnicos, a Deusa do Cangaço vai ao ar a partir da próxima segunda-feira, às 8h30 da manhã e às 5h30 da tarde. Aos sábados, o resumo da semana, também às 8h30 da manhã. Para ouvintes de todas as gerações, uma oportunidade de contato com a radionovela, formato mais atual que nunca. É importante para o ouvinte que já teve oportunidade de ouvir radionovelas, né, em algumas décadas atrás, quanto para a nova geração ter contato com esse formato de rádio que
andava meio esquecido por aí. E, ao mesmo tempo, é muito bacana perceber que como toda essa classe artística, principalmente do teatro, abraçou esse projeto. Acho que a radionovela é uma coisa que foi muito forte no Brasil e que tem seu papel hoje ainda muito forte. Então, assim, os editais, que são uma ferramenta de abertura para a sociedade, para ela entrar e participar do espaço da rádio e TV educativa, ela tem também esse espaço de estar renovando linguagens. Até dezembro deste ano, o IPAC apoia o projeto educativo e artístico cultural Diga Aí, Povo do Pelô, no Centro Histórico de Salvador. A iniciativa foi proposta pelo CRIA, que venceu o edital e ganhou R$103 mil do Fundo de Cultura da Bahia. No próximo bloco, mais notícias para você. Jacques Wagner e representantes da Agência Nacional de Petróleo assinaram um acordo visando a fiscalização de itens como a procedência de combustíveis. A partir de agora, a Bahia se torna um dos primeiros estados brasileiros a fiscalizar os royalties gerados pela exploração de petróleo. Pelo menos 50 empresas atuam na exploração de petróleo na Bahia. Com a medida, a previsão é tornar mais efetiva a fiscalização do cálculo e recolhimento dos royalties e participação especial. Juntas, as duas fontes de recursos somaram R$160 milhões em arrecadação para o Estado no ano passado. Na medida que, vamos dizer por hipótese, se descobrem algum equívoco na localização do posto de medição ou na medição e que isso redunde em uma quantidade maior de royalties ou de participação especial, significa que o governo vai ter mais recursos para enfrentar os seus desafios públicos nos serviços que presta à população. Nós recebemos em torno de 300 milhões entre estados e municípios de royalties anualmente. Mas a base de dados disso é uma base que só a ANP tem. Então esse convênio vai permitir agora que a gente possa acompanhar para e passo todos esses dados para verificar se são dados corretos e pode inclusive aumentar a nossa arrecadação, não só nossa como dos municípios. Então esse é um evento importante. Outra medida de combate à sonegação fiscal é o Sistema de Inteligência de Negócios com base em notas fiscais eletrônicas. O programa de computador permite o cruzamento de dados com a Agência Nacional de Petróleo e outros estados. A Bahia é pioneira na tecnologia desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial com a ajuda da Secretaria Estadual da Fazenda. Num sistema manual, teria que analisar cada nota. Esse sistema permite fazer cruzamentos automáticos, etc., e apontar onde possivelmente haja alguma irregularidade, para que essa irregularidade seja, então, investigada. Agora o assunto é preocupante. A falta de repasse das verbas pela Secretaria Municipal da Saúde para entidades filantrópicas está prejudicando o atendimento de muitos pacientes. Confira. Em janeiro e fevereiro deste ano, o Hospital Martagão Gesteira foi obrigado a suspender o tratamento a crianças com câncer. O motivo foi a falta de repasse das verbas pela Secretaria Municipal da Saúde. Com isso, o atendimento a pacientes como o filho de 9 meses de Maria da Conceição foi prejudicado. Está dificultando muito o atendimento das crianças e prejudicando as crianças, né? Porque elas precisam de atendimento bem mais rápido, os exames não estão sendo feitos rápidos e isso prejudica, né? Assim como o Martagão, vários outros hospitais e entidades filantrópicas estão na mesma situação. Os danos são grandes, já que juntas elas realizam cerca de 300 mil atendimentos e exames por mês, além de cirurgias e internações. Nós estamos falando de uma crise que atinge prioritariamente essas 5 entidades, as obras sociais de Irmã Dulce, o Martagão Gesteira, o Aristides Maltês,
a Fundação Monte Tabor e a Santa Casa da Bahia. Essas 5 são as que estão em situação mais crítica. E nós estamos falando aí de 3 ou 4 entidades que atendem exclusivamente SUS e que, sem essa única fonte de receita que é o SUS, torna-se quase que impossível arcar com os compromissos. De acordo com o secretário municipal de saúde, a verba concedida não é suficiente. Salvador recebe em média 26 milhões de reais para suprir gastos que variam em até 32 milhões. Isso gera um déficit de caixa na Secretaria de Saúde de cerca de 6 milhões mensais. Nós estamos tomando algumas providências, não só junto às clínicas privadas, como também vamos tomar junto às filantrópicas, até que possamos realinhar o teto de Salvador. A vacinação contra a gripe já começou. A campanha tem como meta vacinar na Bahia mais de 1 milhão de pessoas com idade a partir de 60 anos. Vamos ficando por aqui. Até já!